Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas e professora. Então, nós somos o grupo de laser terapia na reabilitação das sequelas fonoaudiológicas do tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Meu grupo é composto por mim, Adina Santos, Amanda Valadares, Fernando Vasconcelos e Pablo Reis. Os tópicos da apresentação é introdução, tipos de laser, mecanismo de ação do laser, objetivos, benefícios, limitações, relato de caso e conclusão. Laser é uma palavra que corresponde à sigla em inglês Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou em português, amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. O laser é um dispositivo que emite radiação eletromagnética, através do qual são gerados fótons. Fótons são elétrons em transição, que eles recebem energia, passam para uma camada mais exterior do átomo. Quando eles perdem essa energia, eles retornam à sua camada. A energia do laser leva as biomoléculas à excitação eletrônica, gerando reações químicas como oxidação, redução, isomerização, rupturas de ligações covalentes e interações com outras biomoléculas. Isso é importante porque ele acaba estimulando a produção, o aumento da produção de ATP e o aumento de reprodução dessas células como fibroblastos, que são células muito importantes no processo de cicatrização dos tecidos. Histórico da laser terapia. Então, Albert Einstein, ele descreveu o fenômeno, né, a possibilidade da existência do laser, quando no seu trabalho On the Quantum Theory of Radiation. Logo depois, em 1958, Thomas e Shells, eles descreveram um modelo propriamente dito de laser e descobriram os tipos possíveis de laser. Mann, em 1960, ele introduz a utilização do laser na biomedicina, porém só como um efeito abalativo. Em 1970, já Van Bennett e Herert construíram o laser de hélio e neônio, tendo por base, né, o laser vermelho visível, pensado por White e Riddigan. E ele observou que uma taxa maior de crescimento de cabelo nos camundongos, na pesquisa que ele estava fazendo, nascendo assim a bioestimulação. Nos últimos 25 anos, foi visto os efeitos terapêuticos do laser foram se tornando mais conhecidos a partir de mais estudos, por seu efeito bioestimulador, principalmente. Efeito de ativação ou inibição das atividades bioquímicas, fisiológicas e proliferativas. Bom, meu nome é Fernando e vou falar sobre os tipos de laser. Inicialmente, é imprescindível abordar que na prática clínica, de forma geral, são utilizados dois tipos de laser. O primeiro deles é o de alta potência, destinado a médicos e odontólogos, e tem como finalidade a utilização em cirurgias e remoções teciduais. O segundo tipo de laser, o de baixa potência, é empregado na fonoaudiologia, e de acordo com Correia, dois tipos se destacam. O laser infravermelho tem comprimento de onda situado entre 720 e 1200 nanômetros, já o vermelho entre 600 e 700 nanômetros. Esses valores são estabelecidos para que exista uma proporção aproximada para a penetração ocorrer de forma efetiva no tecido, maximizando assim o uso. A título de informação, é necessário aprofundar a temática acerca do laser infravermelho. Sendo assim, a absorção dos fótons ocorre através das moléculas fotorreceptoras, cromóforas. A luz é convertida e estimula os processos biológicos, modulando a dinâmica da água através das membranas e mitocôndrias, mudando assim o caminho de sinalização das vias de produção das espécies reativas de oxigênio, ATP, cálcio, óxido nítrico e dos grupos fosfatos. Dessa forma, uma resposta de estado eletrônico excitado, como sequências de ações químicas e físicas iniciadas, transcrição do fotossinal, ampliação ao núcleo das células irradiadas,
alteração dos parâmetros de homeostasia, pH, cálcio, adenosina, monofosfato, ATP e outros que acontecem em horas e até dias após a radiação. Isso leva a possíveis mudanças na taxa de síntese de ácido ribonucleico e ácido desoxirribonucleico, alterando o consumo de oxigênio, a regulação do potencial de membrana e o aumento da síntese de ATP. No que tange ao laser vermelho, é viável destacar que seu uso aumenta significativamente a atividade do citocromo C oxidase nas fibras brancas, vermelhas e intermediárias, que aumentam sua capacidade oxidativa metabólica. Além disso, sua atuação está direcionada nas hemoglobinas, aumentando a atividade enzimática, o consumo de oxigênio e a produção de ATP, baseada na dissociação do óxido nítrico inibitório. O seu uso aumenta atividades morfológicas em níveis ultraestruturais, como hiperplasia mitocondrial e desenvolvimento de microfilamentos citoplasmáticos. Por conta dessas propriedades, é muito usado no tratamento estético de pós-cirúrgicos, revitalização cutânea, melhora a flacidez e estrias, sendo um laser de menor penetração que o infravermelho. Bom, meu nome é Amanda, eu vou dar dando continuidade. Assim, com os mecanismos de ação do laser. O mecanismo de ação do laser durante a terapia, ele vai se dar quando o laser, ao ser absorvido, ele interage com os tecidos biológicos, afetando os processos metabólicos por meio da conversão da entrada de energia, gerando um fenômeno fotobiológico na célula, promovendo ações analgésicas, anti-inflamatórias e de reparação tecidual. Bom, Vladimir, eu não sei como se fala realmente o nome dele, e Silva, eles vão trazer que a laser terapia ela é assimilada pelos tecidos, provocando aumento da atividade de certas células, como os leucócitos e os fagócitos, aumentando a atividade imunológica. E os fatores que são esperados para a laser terapia são o controle da produção de substâncias químicas liberadas nos fenômenos da dor e da inflamação, como as prostaglandinas, as protaxinas, a histamina, a serotonina, e pela normalização do potencial da membrana celular, atuando como um reequilibrante e normalizador da atividade funcional da célula. Bom, e os objetivos são a laser terapia, de baixa intensidade, parece ter 3 objetivos principais, que são as propriedades analgésicas, as propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. O laser de baixa potência demonstra efeitos clínicos e auxilia na reparação tecidual por meio do aumento da vascularização e da repetilização. Esse efeito de repetilização é o crescimento do epitélio sobre a cicatriz. Além disso, o efeito anti-inflamatório e analgésico ele pode estar ligado à produção de opioides endógenos periféricos, na diminuição de citocinas pró-inflamatórias e na diminuição de radicais livres de oxigênio e as alterações na condução do impulso nervoso. O laser também vai atuar no estímulo da produção de fitoblastos com a fabricação de fibras colágenas e elastinas de modo mais organizado, melhorando assim o efeito cicatrizal. Acerca dos benefícios. A utilização do laser de baixa potência é considerada uma alternativa para o tratamento adversos da radioterapia em região de cabeça e pescoço, e os seus benefícios, segundo a literatura, perpassam por controle do processo inflamatório, ou seja, um efeito de biomodulação, analgésico e anti-inflamatório, algia, ou seja, promove alívio das dores agudas e crônicas de forma imediata e temporária,
reparação tecidual e evolução do desempenho muscular, promovendo treino muscular, aceleração do ganho de força e melhorando o desempenho dos músculos durante a execução de diversas funções. Outra questão importante corresponde à prevenção e tratamento da mucosite oral, além da sua utilização no tratamento de herpes, aftas, candidíase, nervalgias. Na xerostomia, melhora o fluxo salivar. Já na cialorreia, o uso inibe a produção de saliva. Sua utilização também na paralisia facial, dores articulares, inflamação e lesão da mucosa oral, na hipersensibilidade dentária e também na disfunção temporomandibular. Sendo assim, melhora a mastigação, deglutição, fala, paladar e salivação. É possível dizer também que o laser de baixa potência na prática clínica fonoaudiológica tem efeito como componente facilitador, uma vez que ajuda na execução de exercícios e, consequentemente, otimiza os resultados. Sobre as limitações ou contraindicação, é convencionado não usar em gestantes, porque não sabe o quanto pode ser tóxico para o feto, tóxico porque vai mexer com células, né? A gente poder. Então, ainda não foi elucidado se de fato tem efeitos negativos para esse feto ou não. Então, não utiliza em gestantes, né? E a Aline vai falar mais na frente, no lugar do feto, do bebezinho. Sim. Em tumor, especialmente sem diagnóstico, porque o tumor são células que não funcionam como deveriam, né? Elas não obedecem às leis celulares. Então, você não sabe como esse tecido vai reagir. Então, é melhor, contraindicado utilizar laser terapia em tumor. Também tumor de sangue é contraindicado e é contraindicado no período pré-operatório. É isso. Boa tarde, meu nome é Pablo Reis e eu vou falar um pouquinho da aplicabilidade da laser terapia através de um caso que está descrito na literatura. Uma paciente do sexo feminino de 43 anos deu entrada na clínica escola de odontologia encaminhada pela oncologia devido às dores faciais e no pescoço, abertura bucal reduzida, ausência de salivação, além da diminuição do paladar e da audição. Ao realizar a anamnese, a paciente relatou ter passado por um tratamento de quimioterapia e radioterapia devido a um câncer na região da cabeça e pescoço há aproximadamente 2 anos, e desde então fazia uso contínuo do analgésico ibuprofeno 2 vezes ao dia. No exame extraoral foi observada uma assimetria facial, um edema e um enrijecimento muscular, principalmente no lado esquerdo. Já no exame intraoral, foi observada realmente a abertura bucal limitada, dores nos dentes posteriores, fluxo salivar reduzido e halitose. Quanto à alimentação, a paciente relatou que fazia uma dieta pastosa e líquida e tinha uma má higiene bucal devido ao trismo, abertura reduzida. Para tratamento foi recomendada uma laser terapia conservadora de baixa potência devido às dores visíveis na ATM e por ser uma paciente irradiada. Neste caso, após as 10 sessões, foram observados resultados significativos quanto às dores, já que a paciente relatou que após as sessões ela só passou um remédio ao dia, o ibuprofeno uma vez ao dia. Entretanto, os resultados foram inconclusivos para a xerostomia e para o trismo. Porém, um viés muito importante é que o tratamento dessa paciente começou tardiamente. Outros casos na literatura nos trazem que para o trismo e para a xerostomia esse tratamento com laser terapia é bastante eficaz, assim também como é eficaz para a sintomatologia, realizando tratamento com as 10 sessões de forma certinha semanalmente.
Podemos também, depois de a gente falar um pouco sobre a laser terapia, os tipos de laser terapia, vamos para uma pequena entrevista com a fonoaudióloga Aline Figueiredo, que vai falar um pouquinho sobre essa laser terapia na sua atuação clínica. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline Figueiredo, sou fonoaudióloga e, a pedido, da equipe, vou trazer algumas informações, para vocês acerca da laser terapia, principalmente, desse recurso terapêutico, que é o laser, em pacientes oncológicos. Então, o laser, ele nada mais é, do que um feixe de luz que ele é utilizado para um fim terapêutico. Então, nem todo laser ele vai ter esse caráter terapêutico, O laser que a gente usa enquanto recurso, para auxiliar a gente na terapia, ele é o laser de baixa potência, porque a gente tem, o laser de média e de alta potência, que geralmente são utilizados em centros cirúrgicos, para realizar ressecção de estruturas. Então, o que a gente usa enquanto recurso terapêutico são o laser de baixa potência. Que nada mais é do que uma luz, porém essa luz, ela também é uma radiação que é do tipo ionizante. Então, é um tipo de radiação que ela altera as estruturas a nível celular. Então, ela leva a uma modificação das células de alguma forma. Nem sempre essa modificação é ruim. Por exemplo, o tipo de radiação, que a gente utiliza aí nos raios-x, na própria radioterapia também é do tipo, ionizante. Então, a radiação ionizante é aquela que vai realizar alguma mudança na célula. E o laser, ele funciona justamente dessa forma. Ele atua a nível celular. Então, a gente vê a resposta do laser, que é o que a gente quer, ou seja, a melhora da serostomia, a melhora da condição muscular, melhora, na paralisia facial, porque ele vai atuar a nível de célula e como resposta a gente tem a melhora das funções. Então, ela pode atuar, essa fotobiomodulação, que é como a gente chama, o efeito da luz, no meio celular, que tem, essa resposta. Então, a gente vai biomodulando essa célula e a gente pode, com a luz, a depender do tipo de luz que eu utilizo, a potência que eu dou e a região, e o que é que eu faço de terapia associada, a gente pode conseguir duas coisas com essa célula. Então, a luz, ou ela vai modular essa célula, dando resposta... Tá me vendo inibir, mas assim, pode inibir aquela célula ou estimular aquela célula. Então, por exemplo, eu quero estimular o processo de regeneração, de cicatrização. Então, vou escolher um feixe de luz, uma potência, e aplicar naquela região para estimular, a reparação do tecido. Ou eu quero inibir uma atividade, então eu quero inibir os receptores, o funcionamento ali dos receptores de dor, quero levar a analgesia, então eu vou inibir esse processo que está acontecendo. Então, geralmente, com o laser de baixa potência, a gente tem dois feixes de luz, que são a luz vermelha e a luz infravermelha. A luz vermelha, ela geralmente é utilizada para tecidos mais superficiais. Então, se eu quero aplicar o laser, para otimizar a região de mucosa, um tecido mais superficial, eu uso a luz vermelha. Mas se eu quero atingir os canais linfáticos, se eu quero atingir a terminação nervosa, os nervos, aí eu utilizo a luz infravermelha. E, por exemplo, na DTM, que eu tenho ali tecidos
superficiais e tecidos também mais profundos, né? Como cápsula, disco, músculo, nervo. Então, eu posso utilizar a combinação das duas luzes, que é a luz vermelha e infravermelha. Mas antes da gente seguir, né, em como a gente utiliza, acho que é importante falar sobre as contraindicações. Então, não é todo mundo que pode utilizar o laser, não é para tudo que a gente utiliza o laser. Então, o laser ele veio para complementar a nossa atuação e a gente tem que saber muito bem onde é que a gente utiliza. Então, existe uma contraindicação absoluta, que é a gente não pode utilizar o laser em pós-operatório imediato. Então, no pós-operatório imediato recente, a gente não pode utilizar o laser, porque tá tendo muitos processos, né, para cicatrização, para regeneração daquele tecido e logo nesse primeiro momento a gente pode acabar interferindo nesse processo. Porém, tem algumas fonoaudiólogas que eu já vi que estão utilizando, mas até então continua como sendo uma contraindicação. E em casos de pacientes que tiveram AVC hemorrágico, né, tô trazendo algumas contraindicações absolutas porque são várias. Contraindicação relativa, a gente tem aí gestantes, pacientes oncológicos. Então, o laser, ele não pode ser utilizado em região tumoral. Então, tem uma região ali do tumor, mesmo em tratamento, a gente não pode utilizar a luz em tumor, porque essa luz, ela também é uma radiação, né? Como eu falei anteriormente, ela é uma radiação do tipo ionizante, que é uma radiação que tem essa ação na célula. Então, se eu estou ali modificando essa célula e ainda tem tumor ali, como a gente dá esse estímulo para a célula, possa ser que a gente acabe estimulando, né, o processo de carcinogênese que está ali acontecendo. Então, a gente não tem estudos ainda suficientes para dizer se há segurança ou não. Na minha prática, eu não faço em região de tumor. E aqueles pacientes que não foram tratados, eu sempre converso com o cirurgião de cabeça e pescoço. Ultimamente apareceu uma paciente, ela teve um tumor de parótida e cursou com paralisia facial. Então, assim, não vou aplicar na região, né, do tumor, aqui na região da parótida, mas eu vou fazer o caminho, né, do nervo facial com o laser. Mas ainda assim, eu converso com o médico, tiro a dúvida, e aí, como a gente não vai aplicar na região onde está o tumor, aí a gente pode usar. Mas na região do tumor é uma contraindicação mesmo. Então, né, podemos utilizar o laser para vários recursos, né, como já que ele atua a nível celular. Então, a gente pode utilizar para reparação do tecido, para analgesia, para inibir processos, né, inflamatórios, acelerar o processo de cicatrização. A gente pode, né, utilizar para potencializar a resposta, né, daquele músculo, levar maior oxigenação, melhorar o desempenho muscular. Então, até então, nada ainda é fonoaudiológico. O que dá o caráter, né, da fonoaudiologia é como a gente utiliza e como a gente faz a nossa terapia. Então, já falei dos tipos de luz, né, que são vermelho e infravermelho. Geralmente, eu utilizo o laser durante a radioterapia apenas no protocolo de prevenção e tratamento das mucosites. Então, os pacientes cursam muito com feridas na boca durante a radioterapia. E quando eu sei que esse paciente, né, já estou acompanhando, sei que ele vai passar pela radioterapia, eu já marco as sessões de laser profilático. Então, né, como a mucosa é um tecido superficial, eu utilizo a luz vermelha e a dose, né, que a gente chama, ela vai variar do que eu quero. Então, se eu quero estimular, eu vou usar doses mais baixas. Se eu quero inibir um processo, eu vou usar doses mais altas. Como eu tenho um processo, né, de ferimento e eu quero estimular a cicatrização, então eu vou usar uma dose baixa. Então, nesse momento, para mucosite, geralmente eu utilizo uma dose baixa com a luz vermelha.
E aí, né, faço na região toda de cavidade oral, nas regiões, né, que ainda não tem a mucosite e nas regiões que já estão presentes a mucosite para tratar essa mucosite. Após o tratamento oncológico, seja cirurgia, radioterapia e quimioterapia, aí a gente pode utilizar. Na minha prática, geralmente, eu utilizo muito para paralisia facial, utilizo muito laser, ele tem se mostrado, assim, ser um recurso excelente para auxiliar, né, na paralisia facial. Então, eu continuo com os exercícios. Em relação à realização dos exercícios, depende muito de qual é o nosso objetivo. Na paralisia facial, ainda que é difícil o manejo, eu gosto de utilizar o laser junto com os exercícios, porque eu quero recrutar esse nervo. Eu quero, né, que tenha o processo de reinervação. Então, o quanto que eu estou estimulando o nervo, né, ali com o laser, eu quero que ele tenha esse estímulo também mecânico, né? Então, eu faço os exercícios da mímica junto com o laser. Então, a gente pode aplicar, geralmente, tanto para mucosite, para paralisia facial, para paralisia de laringe. A melhor aplicação, ela é pontual. Então, eu venho usar uma canetinha, aplico o laser, deixo o tempo, aplico, deixo mais um tempo, que é, né, o tipo de aplicação pontual. A gente também tem um tipo de aplicação em varredura, que ele não é tão específico, né, porque a gente tem aí dispersão da luz, mas em alguns casos é necessário, como por exemplo, né, voltando ali no exemplo da mucosite, eu tenho um paciente que está com a língua cheia de ferida, então eu vou demorar muito tendo que colocar um por um, então às vezes eu vou imaginar que aqui está a língua e aqui é o laser, e aí eu venho fazendo varredura, e aí como eu não tenho como controlar que cada ponto pegou a dose necessária, né, que no caso da mucosite geralmente são 2 joules, então eu aumento um pouquinho a dose para poder garantir de que cada região da língua ficou com 2 joules, tá? Então, nesse caso, né, das mucosites, eu não utilizo exercício, faço o laser e faço os exercícios depois. Na paralisia facial, eu gosto de fazer os exercícios associados com o laser, porque vai potencializar. Então, para paralisia facial, como eu quero atingir um tecido, né, nervoso, que é um tecido mais profundo, eu utilizo a luz infravermelha, que a luz infravermelha, ela é, né, mais direcionada para tecidos profundos, né, mas para quando a gente quer uma área mais profunda. E aí eu utilizo com a baixa dosagem também, porque eu quero estimular esse nervo, né? Então, como eu quero estimular, vou usar uma dose baixa. E em outra situação que eu utilizo muito é para pacientes com trismo e DTM. Com trismo e DTM, geralmente eu utilizo a luz vermelha e a infravermelha juntas, porque, né, eu preciso estimular tecidos superficiais, profundos, e aí eu gosto de estimular, né, a região aqui de ATM, masseter e depois vir com os exercícios. Quando o paciente ele não tá mais, ele tá sentindo muita dor, antes de fazer os exercícios para soltar a musculatura, eu gosto de aplicar o laser para analgesia. E aí eu preciso dar uma dose maior, né, para poder eliminar essa dor. Porque o paciente com muita dor, ele não vai conseguir fazer exercício nenhum. Então, a utilização desse recurso depende muito de qual é o nosso objetivo. A gente pode usar antes da terapia, durante a terapia e, às vezes, após a terapia, como o próprio caso da analgesia. Então, o paciente está sentindo muita dor, a sessão foi intensa para ele, a gente pode aplicar nos pontos, né, dolorosos para promover a analgesia. Fonias, eu não costumo utilizar muito o recurso do laser. Utilizo em casos que a gente tem uma pouca melhora, uma melhora lenta, mas geralmente utilizo como forma de potencializar.
né, melhorar a potência, melhorar a condição muscular. E quando eu utilizo nesses casos, pensando em melhorar a condição muscular, melhorar a potência, né, para a gente conseguir um melhor recrutamento, né, dessas estruturas, funcionamento, aí eu utilizo o laser antes e faço os exercícios depois. Então, enquanto ao aparelho, né, que infelizmente eu não tenho aqui para mostrar para vocês, um dos melhores que a gente tem aí no mercado é o da DMC. E o tipo de aparelho que a gente tem vários tipos é o Therapy EC, que ele permite que eu use luz vermelha e infravermelho isolada, e ele permite que eu use luz vermelha e infravermelha juntos, que muitas vezes a gente precisa utilizar os dois juntos, e esse é o único modelo que permite que a gente utilize os dois feixes de luz ao mesmo tempo. Então, acho que a nível de investimento, melhor seria realmente o da DMC, até porque é uma empresa que a gente consegue também se comunicar, é sempre solista. O preço que é um pouco salgado, né? Esse modelo hoje deve estar chegando em torno de R$5.000, mas assim, agrega muito na terapia, na qualidade de vida dos pacientes. Resumindo, a contraindicação relativa seria, por exemplo, eu não posso usar no tumor, mas eu posso usar numa região que está próxima, que não seja diretamente no tumor. Então, eu não posso usar em gestante, mas se não for na região, né, onde está ali o feto, a placenta, então eu posso usar. Por exemplo, é uma pessoa gestante, mas que ela está com uma paralisia facial. Então, utilizar, né, no rosto para paralisia facial não vai ter problema. Mas se a gente usar, né, na região da barriga da gestante, do feto, né, aí sim a gente tem pode ter alguma alteração. Então, ela é relativa nesse sentido, né, porque depende.